Encare os medos mesmo com medo. O que o título desse vídeo desperta em você? Que tipo de pensamento você tem quando você se depara com a situação que te deixa com medo? E a gente pode aplicar esse conceito do título desse vídeo para tudo na vida. Seja para alguma coisa que você quer conquistar na vida de uma forma com que a visão externa vai ter uma certa percepção de você, e seja também de uma forma muito pessoal. Quais são os medos mais pessoais, as inseguranças maiores que você carrega, que tanto te trava na vida? Todo esse tempo estudando autoconhecimento aí, já uns 2 anos e pouco nessa pegada, e eu tenho que te dizer que eu me encontrei nessa parada, mano. E nem é porque, eu quero me dizer que eu sou o cara agora sabidão, o sábio que busca autoconhecimento e estou aqui para te dar um conselho. Não. É porque, na verdade, para se encaixar no contexto do assunto desse vídeo, eu senti que o autoconhecimento foi uma busca de refúgio para mim necessária, sabe? Como é que se diz a palavra que ela se encaixa de uma forma muito necessária na nossa vida, sabe? Muito adequada, muito útil. Foi de suma importância e utilidade eu começar a estudar o autoconhecimento, porque ele me deixou menos medroso no meu consciente. Então foi onde eu comecei a entender os meus lados mais falhos, os meus pontos mais falhos, negativos. E então quando você começa a entender os seus pontos negativos, é onde você começa a bater de frente. Você entende o jogo com o próprio consciente, né? Que é o jogo com a sua própria mente, a guerra interna, né? Que eu falo. E as pessoas, elas têm essa guerra interna, elas têm essa guerra no próprio consciente. É daí que você enfrenta as inseguranças, é aí que você sente as inseguranças mais profundas. Algumas pessoas ignoram o próprio interno, que é a sua intuição te dizendo para você ir além, fazer algo a mais, se dedicar a algo, sei lá, enfim, sabe? Você partir para alguma ação que te faça se sentir útil, né? Que te traz aquela sensação de utilidade. Isso é muito necessário, porque talvez o sentimento de insuficiência, de incapacidade das pessoas sejam aí, nesse ponto. No ponto delas não conseguirem acessar o seu lado mais íntimo, seu lado interno, pessoal, né? Que é onde você vai encontrar as suas mais profundas inseguranças e os seus medos aterrorizantes. Eles começam aí, no lado interno pessoal. Eu sempre falo sobre isso, né? E isso é muito importante, cara, a gente parar, criar essa autoconsciência e tentar entender o próprio interno, tentar entender os próprios pensamentos, tentar entender a sua própria intuição. Isso é muito importante. Como eu já disse em alguns vídeos bem anteriores, que uma vez eu falei que a conquista ela começa no lado pessoal, né? Então você só começa a transmitir uma energia boa, uma energia em que você exala confiança para as pessoas, exala confiança para o mundo, você vibra essa frequência e as pessoas sentem isso, né? Isso está muito na questão de você entender que o medo, ele é mais um desafio do que um sentimento de incapacidade, sabe? Do que um sentimento de insuficiência, talvez. As pessoas, elas se sentem insuficientes, incapazes. É o ciclo que mantém a pessoa, né? O que o medo mantém a pessoa. É como se fosse um loop, né? A pessoa, ela cai no loop. Eu tento tomar tal ação, não consigo, recuo e eu fico nessa. Eu sempre me sinto, no final, um lixo, um merda, porque eu não consigo tomar certa atitude, sei lá, cara, eu nunca fui bom para falar com as pessoas, nunca fui bom para, sei lá, botar a cara aqui na câmera e falar abertamente o que eu penso, expor a minha visão de mundo. Nunca consegui ser autoconfiante, nunca consegui impor as minhas
opiniões, né? Eu nunca consegui colocar as minhas opiniões assim de forma bem sincera e genuína diante das pessoas que eu conheço. Eu sempre abaixei a cabeça para as pessoas. Então, você entende? Eu fui muito um cara assim no meu passado, né? Eu não conseguia ser aquele cara que tinha uma presença firme, uma presença confiante. Eu sentia essa falta e não sabia como acessar isso. Por isso que eu digo que o autoconhecimento foi uma busca de refúgio para mim muito necessária. E como eu digo também, eu não falo isso de uma forma insegura, olha só como eu estou bostejando, soltando inseguranças para fora. Não, na verdade é porque eu já superei isso, então não é mais insegurança para mim. É por isso que eu falo assim, na maior tranquilidade, porque foi algo que eu já superei. E algo que eu estou superando, eu também consigo falar na maior tranquilidade. Hoje em dia eu ainda sinto medos? Sim, eu ainda sinto medo. E o meu medo de falhar não é nem porque eu sinto que as pessoas vão me julgar se eu falhar, mas é um medo que, na verdade, eu possa estar fazendo uma escolha errada em questão da minha própria escolha, sabe? Se eu fizer escolhas erradas, mais tempo eu vou perder. Então, esse é o pensamento do ser humano, né? Principalmente quando ele já entra naquela fase, né? Seus 20 e poucos anos, de um homem em específico, né? O homem diferente da mulher, ele já sente ainda mais esse grau, esse peso do fardo que é a responsabilidade dele se sentir uma pessoa mais útil. O homem que se entende por homem mesmo, sabe? Eu digo esse tipo de homem que ele tenta firmar um propósito na vida dele e seguir. Então ele vai ter que lidar com inúmeras tomadas de decisões que vão fazer ele ficar com medo. E eu me encontro nessa fase, cara. Eu me encontro nessa fase de tomar inúmeras decisões e talvez me dar mal com elas. Mas e aí? A gente está suposto a errar. A gente está suposto a fracassar. Qualquer um. E já aconteceu com os melhores. Acontece com os melhores. É engraçado, né? Eu sempre gosto de ter isso na minha consciência. Já aconteceu com os melhores. Acontece com os melhores. E quando eu repito isso, eu sinto que, cara, então eu não sou ruim, eu não sou um merda. Eu também posso estar entre os melhores só de estar tentando firmar um propósito na minha vida e seguir ele. Então hoje eu já superei o medo de me sentir julgado pelas pessoas. Mas eu também entendo que a gente conta com o resultado. E o que faz com que as pessoas nos respeitem é o resultado que a gente transparece para elas, para o mundo, né? O mundo respeita o nosso resultado. As pessoas, na sua grande maioria, no seu círculo social, na sociedade, elas vão respeitar o seu resultado em primeiro lugar. Depois a sua pessoa. Elas vão respeitar o que você gera como utilidade. Depois a sua aparência, depois o seu jeito, a estatura, né? A sua estatura, depois elas vão respeitar isso, porque é esse o contexto aqui, né? Quando se fala de vida, quando se fala de visão externa. Agora, quando a gente fala de uma forma pessoal, aí sim é bom a gente se preocupar com o nosso lado estatura, com o nosso lado pessoal, com o nosso lado postura, com o nosso lado comunicação, com o nosso lado intelectual, você entende? Então tudo isso envolve você hoje dar os seus passos para se melhorar nesses aspectos. E qual é o maior medo que as pessoas carregam hoje? É sim o medo do fracasso. É sim o medo de não se sentirem aceitas. É sim o medo de serem julgadas. Então, bater nessa tecla é primordial, cara. É essencial, é necessário, sabe? Bater nessa tecla do medo. Sêneca, um grande filósofo no estoicismo, ele nos fala que para libertar a mente, você precisa entender que o medo ele é uma emoção natural que todo ser humano sente. E para que você entenda ele, o porquê que você sente, é preciso que você encare-o de frente e você tenta entender ele de forma como se você estivesse dissecando o medo, sabe?
Por que que eu sinto medo de falar com pessoas desconhecidas? Por que que eu sinto insegurança sempre quando, sei lá, eu vou para um evento importante em que eu vou conhecer pessoas novas, pessoas de alta patente? Por que que eu sinto esse medo? Por que que eu sinto essa insegurança? Então é você olhar esse medo, sabe, o próprio demônio, é como se fosse ele, né? É como se o medo fosse o demônio no seu próprio interno, né? Essa guerra com o seu interno que a gente tem. É como se você olhasse nos olhos do demônio e dissecá-lo, né? Entender o porquê que ele te incomoda, porquê que ele te alfineta sempre que você vai tentar lidar com a situação que ela parece, entre aspas, ser constrangedoras. Então a técnica premeditatio malorum, né, a premeditação dos males, essa é uma técnica que escrevia Sêneca. É importantíssimo essa técnica que ele fala a respeito, porque isso está muito sobre a ansiedade e o medo que as pessoas têm. Então nesse conceito de Sêneca, sobre premeditatio malorum, essa antecipação do sentimento de medo, que diz o seguinte: há mais coisas que nos assustam do que nos esmagam. Sofremos frequentemente mais na imaginação do que na realidade. E se você for olhar, é pura verdade. O medo, ele te assusta com a ameaça de que algo vai te esmagar, algo vai te atingir, né? Você se sente atingido, o medo ele te pressiona, ou seja, o medo ele existe para um desafio. Então é esse o sentido, né? Por isso que você sente que você vai ser atingido. Caraca, se eu for conversar com aquela menina que eu não conheço, ela é muito bonita, e nossa, se eu passar uma vergonha, ela me der um fora, algo vai acontecer comigo, vou sentir uma dor. Então é como se a sua mente tivesse criando na antecipação você se sentindo esmagado, atacado, antes mesmo da ação acontecer, né? Então na verdade é um susto e não um ataque. Na verdade você está tendo um susto e não um ataque. E você está sofrendo muito mais na imaginação do que na própria realidade. Talvez você nem tomou a ação de ir lá e falar com aquela menina que você achou muito bonita e atraente, mas você ficou aí derrotado no próprio pensamento. Como se esse conceito de Sêneca nos faz agir pelo controle que temos do nosso estado emocional e não pelo impulso, né, que recebemos do medo. Então, o medo ele só é superado quando você age com uma certa racionalidade, após essa antecipação. Você disseca o medo, encara o demônio olho a olho e tenta entender o porquê desse medo, o porquê dessa insegurança. E essa técnica do premeditatio malorum você pode aplicar para tudo na vida, né? Esse assunto ficou bom por aqui. Deu pra gente chegar a uma certa conclusão do medo. Deixa aí o seu comentário a respeito desse assunto. Você é uma pessoa que se sente medrosa, insegura hoje na vida, para muitas coisas, em várias as áreas, principalmente no ponto pessoal? Você é uma pessoa que consegue lidar com os medos internos? Como é que você encara esses demônios do medo, da insegurança? Deixa aí o seu comentário, se inscreva, deixa o seu like. Muito obrigado por sua presença aqui nesse vídeo. Se inscreva se não for inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal de autoconhecimento e de pessoas focadas em uma constante evolução. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.